Oi, meu nome é Ana Beatriz e vou apresentar a lista de exercício 5 de programação. O primeiro exercício pedia para determinar e mostrar os 5 primeiros múltiplos de 3, considerando números maiores que zero. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras int, contador que inicializa em 0 e número que inicializa em 1. Coloquei o while e a condição contador menor que 5. Dentro desse while, usei o if para que, se a divisão do número por 3 resultasse em resto zero, indicar os 5 primeiros números múltiplos de 5, printf para indicar isso na variável número, contador mais para informar os números até chegar no quinto valor, número mais para incrementar no número, return 0 para encerrar o programa. O segundo exercício pedia para mostrar a sequência de 1 a 100 3 vezes, usando a estrutura for, while e do while. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h, inicializei o main, declarei as variáveis inteiras int, contador e contador 2, que inicializam em 1. Coloquei o for, declarei a variável inteira int, contador igual a 1 e a condição contador menor ou igual a 100, contador mais. Dentro dessa estrutura, o printf para indicar os valores, %d na variável contador. Coloquei o while, a condição contador menor ou igual a 100. Dentro dessa estrutura, o printf para indicar os valores, %d na variável contador. Contador mais. Coloquei o do dentro da estrutura, o printf para indicar os valores, %d na variável contador 2. Contador 2 mais. While, condição contador 2 menor ou igual a 100, return 0 para encerrar o programa. O terceiro exercício pedia para ler 10 números e escrever o menor e o maior valor. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras int valor, que inicializa em 0, valor maior e valor menor. Coloquei o for e declarei a variável inteira int contador igual a 0. A condição contador menor que 10, contador mais. Dentro desse for, coloquei o printf para o usuário digitar o valor e o scanf para ler um valor inteiro, e comercial valor. Usei um if para que, se o valor fosse maior que o valor maior recebe o valor e vira o maior. Else if para que, se o valor for menor que o valor menor recebe esse valor e vira o menor. No fim, printf para indicar o menor na variável valor menor e printf para indicar maior na variável valor maior. Return 0 para encerrar o programa. O quarto exercício pedia para ler N números informados pelo usuário e imprimir somente os ímpares. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras int, quantidade de números e o valor. Printf para solicitar ao usuário informar a quantidade de números, scanf para ler um valor inteiro e comercial quantidade de números. Coloquei o if para que, se a quantidade de números fosse menor que 0, indicar que é inválida, printf para indicar isso. Coloquei o for e declarei a variável inteira int contador, que inicializa em 0, a condição contador menor que a quantidade de números, contador mais. Dentro desse for, printf para solicitar ao usuário informar o valor, scanf para ler uma variável inteira e comercial valor. Usei outro if para que, se a divisão do valor por 2 resultasse em resto 1, informar o valor ímpar, printf para isso, na variável valor, se atendesse a essa condição. Return 0 para encerrar o programa.
O quinto exercício pedia para calcular a soma dos 50 primeiros números pares. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras int soma e contador que inicializam em zero. Coloquei o while e a condição contador menor que 50. Dentro disso, contador mais e a soma que recebe a soma mais o contador vezes 2. Printf para indicar a soma dos 50 primeiros números pares na variável soma. Return 0 para encerrar o programa. O sexto exercício pedia para calcular e mostrar a soma dos números pares no intervalo entre N1 e N2 e a multiplicação dos números ímpares no intervalo entre N1 e N2. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas, stdio.h, e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras int, número 1, número 2, soma que inicializa em 0 e multiplicação que inicializa em 1. Printf para solicitar ao usuário informar o valor inicial do intervalo e scanf para ler um valor inteiro, e-comercial número 1. Printf para solicitar ao usuário informar o valor final do intervalo e scanf para ler um valor inteiro, e-comercial número 2. Coloquei o if para que, se o número 2 fosse menor que o número 1, indicar que o intervalo é inválido. Printf para indicar isso, return 0 para encerrar o programa nesse caso. Coloquei o for e declarei a variável inteira int contador, que recebe o número 1, a condição contador menor ou igual ao número 2, contador mais. Dentro desse for, usei um if para que, se a divisão do contador por 2 resultasse em resto 0, a soma recebe a soma mais o contador. Else, para que, se a condição anterior fosse falsa, a multiplicação recebe a multiplicação vezes o contador. Printf para informar a soma dos números pares na variável soma. Printf para indicar a multiplicação dos números ímpares na variável multiplicação. Return 0 para encerrar o programa. O sétimo exercício pedia para somar todos os números naturais abaixo de 1000 que são múltiplos de 3 ou 5. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável inteira int soma que inicializa em 0. Coloquei o for e declarei a variável inteira int contador que inicializa em 0, a condição contador menor que 1000, contador mais. Dentro disso, o if para que, se o contador dividido por 3 resultasse em resto 0 ou o contador dividido por 5 resultasse em resto 0, a soma recebe a soma mais o contador. Printf para indicar a soma na variável soma, return 0 para encerrar o programa. O oitavo exercício pedia para calcular a área de um triângulo sem permitir que dados menores ou iguais a 0 fossem aceitos, porém, se forem digitados, o programa deve solicitar a entrada do dado até ser válido. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável de ponto flutuante, float, base do triângulo, a altura do triângulo e a área que inicializam em 0. Coloquei o do dentro disso o printf para o usuário informar a base do triângulo e scanf para ler um valor flutuante, e-comercial base triângulo. Printf para solicitar ao usuário informar a altura do triângulo, scanf para ler um valor flutuante, e-comercial altura do triângulo. If para que, se a base do triângulo for menor ou igual a 0 ou a altura do triângulo for menor ou igual a 0, informar que o dado é inválido. Printf para indicar isso. Coloquei o while, a condição base menor ou igual a 0 ou altura menor ou igual a 0, a área recebe a base vezes a altura dividido por 2. Printf para informar a área do triângulo na variável área. Return 0 para encerrar o programa.
O nono exercício pedia para converter uma velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. É necessário criar um menu com as duas opções de conversão e a opção de finalizar o programa. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável inteira int opção conversão e as variáveis de ponto flutuante float, quilômetro por hora e metro por segundo. Printf para solicitar ao usuário digitar a opção 1 para converter quilômetros por hora para metros por segundo, a opção 2 para converter metros por segundo para quilômetros por hora e a opção 3 para encerrar o programa. Scanf para ler um valor inteiro e comercial opção conversão. Coloquei o do dentro disso, o if para que se a opção conversão fosse igual a 1, solicitar ao usuário informar o valor em quilômetros por hora. Printf para indicar isso e scanf para ler um valor flutuante e comercial quilômetros por hora. Do novamente, if para que se a variável quilômetros por hora fosse menor que zero, informar que o valor é inválido. Printf para isso, scanf para ler um valor flutuante e comercial quilômetros por hora. While a condição quilômetros por hora menor que zero, printf para indicar o valor em metros por segundo, a equação da conversão quilômetros por hora dividido por 3.6. Else if para que se a opção da conversão for igual a 2, informar o valor em metros por segundo, printf para isso, scanf para ler um valor flutuante e comercial metros por segundo. Do novamente, if para que se a variável metros por segundo for menor que zero, informar que o valor é inválido, printf para isso, scanf para ler um valor flutuante e comercial metros por segundo. While a condição metros por segundo menor que zero, printf para indicar o valor em quilômetros por hora, a equação da conversão metros por segundo vezes 3.6, else if para que se a opção da conversão fosse igual a 3, informar programa encerrado, printf para isso, retorne 0 nesse caso. Else para que se a nenhuma das condições fossem atendidas, informar a opção inválida. Printf para solicitar o menu de opções ao usuário novamente, scanf para ler um valor inteiro e comercial opção conversão. While opção conversão, retorne 0 para encerrar o programa. O 10º exercício pedia para mostrar o menu com opções para cálculo das operações de dois números, sendo adição, subtração e multiplicação, divisão e saída. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável inteira int opção operação e as variáveis de ponto flutuante float número 1 e número 2. Printf para solicitar ao usuário digitar a opção 1 para adição, a opção 2 para subtração, a opção 3 para multiplicação, a opção 4 para divisão e a opção 5 para encerrar o programa. Scanf para ler um valor inteiro e comercial opção operação. Coloquei o do dentro disso, o if para que se a opção operação fosse igual a 1, solicitar o usuário informar o primeiro número, printf para indicar isso e scanf para ler um valor flutuante e comercial número 1. Fiz o mesmo para solicitar o usuário informar o número 2, printf para indicar o resultado da soma, a equação número 1 mais número 2. Else if para que se a opção operação fosse igual a 2, solicitar o usuário informar o primeiro número, printf para indicar isso e o scanf para ler um valor flutuante, e comercial número 1. Fiz o mesmo para solicitar o usuário informar o número 2, printf para indicar o resultado da subtração, a equação número 1 menos número 2. Else if para que se a opção operação fosse igual a 3, solicitar o usuário informar o primeiro número, printf para indicar isso e o scanf para ler um valor flutuante, e comercial número 1. Fiz o mesmo para solicitar o usuário informar o número 2, printf para indicar o resultado da multiplicação, a equação número 1 vezes número 2. Else if para que se a opção operação fosse igual a 4, solicitar o usuário informar o primeiro número, printf para indicar isso e scanf para ler um valor flutuante, e comercial número 1. Fez o mesmo para solicitar o usuário informar o número 2,
printf para indicar o resultado da divisão, a equação número 1 dividido pelo número 2. Else if, para que se a opção operação fosse igual a 5, indicar programa encerrado, printf para informar isso, returne 0 para encerrar o programa nesse caso. Else, para que se nenhuma das condições anteriores fossem atendidas, indicar a operação inválida. Printf para solicitar o menu de opções ao usuário novamente, scanf para ler um valor inteiro, e comercial opção operação, while opção operação, returne 0 para encerrar o programa.